Boa noite a todos. Chegou o momento do nosso Evangelho da noite de hoje. Vamos juntos com a equipe espiritual encarregada deste trabalho ouvir os ensinamentos, orando para que possamos compreendê-los e força e fé para praticá-los. Agradecemos por esses instantes, esses momentos de luz e de paz. Que assim seja. Boa noite a todos. É chegada a hora da leitura do nosso Evangelho da noite de hoje. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens de 1 a 3. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Que dizes que eu sou? Eles lhes responderam: Alguns dizem que sois o João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhes disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 6, versículo 13 a 17, São Marcos, capítulo 7, de 27 a 30. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de outros os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João. Mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. São Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 15. São Lucas, capítulo 9, de 7, 8 e 9. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. São Mateus, capítulo 7, versículo de 10 a 13, São Marcos, capítulo 9, de 11, 12 e 13. Vamos iniciar o estudo do 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este título é uma máxima de Jesus. Neste capítulo, nós vamos estudar a ideia de reencarnação. Ela não surgiu com o Espiritismo. Civilizações mais antigas conheciam a reencarnação com outros nomes. Davam a ela outros nomes. Os judeus já tinham noção desse fenômeno. E Jesus, ele diz, durante a sua pregação, que o espírito renasce em outros corpos. Jesus também, nesse evangelho, ele pergunta aos apóstolos o que é que as pessoas falam a respeito dele. Quem é Jesus? Aí os apóstolos responderam: uns pensam que você é Elias, outros João Batista, outros um profeta. Aí Jesus disse: e vós? O que pensam que eu sou? Aí Pedro, Simão Pedro respondeu: Vós sois o Cristo,
o Filho de Deus vivo. Aí Jesus respondeu que ele era bem-aventurado e que não foi nem o sangue nem a carne que disse isso a Pedro, e sim Deus. Sabemos que nas entrelinhas, Deus, através da boa espiritualidade, soprou, ele intuiu e respondeu corretamente. Isso também é uma prova da mediunidade, é uma prova da reencarnação, né? Da existência dos espíritos. Neste evangelho também Jesus admite a existência da reencarnação no momento que ele afirma aos discípulos que Elias, o profeta, que haveria de vir para restabelecer todas as coisas, já viera e não fora reconhecido pelos judeus. E os apóstolos, eles entendem que quando Jesus afirma que Elias já veio, eles admitem, acreditam que João Batista era Elias, encarnado. Neste momento, a gente percebe a presença da reencarnação na fala de Jesus Cristo. Reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Como diz o título, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Através da reencarnação, a misericórdia, a lei divina da reencarnação, podemos melhorar, progredir e evoluir ao ponto de um dia podermos conhecer o reino dos céus. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante, na senda do progresso. E aqui vamos procurar entender a fala de Jesus. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Dada a interpretação do homem, apenas uma vida não é suficiente para que ele consiga depurar o espírito, melhorar o seu espírito. São-lhe, portanto, necessárias sucessivas reencarnações para que ele, através de diferentes experiências, ele progrida, evolua e tenha entrada no reino dos céus. Possa construir um coração puro para ver a Deus. A reencarnação é um ato da misericórdia divina em nosso benefício, pois nos possibilita reparar antigas faltas e avançar espiritualmente. Portanto, cada dia, cada instante da nossa vida deve ser ocasião de se fazer o bem, praticar a caridade, aprender o auxílio ao próximo, para que não percamos oportunidades do progredir. Hoje, o comentário foi adaptado, né, com as perguntas e respostas dos roteiros sistematizados para o estudo em grupo do Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro muito conhecido pelas pessoas que estudam, as pessoas que mediam o Evangelho. Boa noite. Encerramos o nosso Evangelho dirigindo vibrações de amor e paz a todas as pessoas que convivem conosco e, especialmente, os enfermos e os que necessitam de prece para as suas aflições. Que possamos agir com amor na vida dessas pessoas, para que elas sintam a paz e o bem com a partilha dos nossos bons sentimentos. Vibremos também por nós mesmos e possamos agradecer a presença de Deus através do carinho e zelo
que recebemos das pessoas que convivemos. Senhor Deus, pedimos que a boa espiritualidade fluidifique a água que mentalizamos para que receba os fluidos necessários para cada um de nós. Boa noite e que o descanso seja reparador e na companhia dos nossos anjos guardiões. Que assim seja. Boa noite.